Olá, queridos alunos da terceira série A, terceira série B da Escola Abílio Manuel. Com este vídeo e com as atividades desta semana, nós iniciamos definitivamente a matéria do segundo bimestre. Aí a nossa apostila, terminamos o primeiro bimestre, estamos agora no processo de fechamento de notas, e eu diria aqui para vocês do misto de sentimentos nesse momento. Por um lado, extremamente insatisfeito com a baixa participação das terceiras séries. Havia de se esperar que fosse uma turma que participasse mais, por serem maiores, por estarem no ano de vestibular, por já terem maior autonomia. Infelizmente, o número de participação, e aqui eu falo especificamente na minha matéria, é decepcionante. Por outro lado, a qualidade da participação daqueles poucos que participaram é extremamente satisfatória, haja vista a média geral de 9,7 de aproveitamento daqueles que estiveram conosco durante esses dias. Isso fica aí como uma prova de que é possível. Se nós nos esforçarmos, é possível aprender. Espero que os outros vejam isso e que comecem a participar mais. Não vamos ficar aqui chorando pelo leite derramado, nem apresentando justificativas, porque elas não nos servirão. Vamos partir para a ação. E a ação inicia me esforçando para conseguir fazer um pouco melhor do que aquilo que eu fiz. Acho que todos os professores tiveram sérios problemas com as tecnologias, a qualidade dos nossos equipamentos, por exemplo, meu computador, um trabuco. Estou tentando de toda forma vencer isso. Então espero do outro lado que haja também essa boa vontade, esse esforço para que a gente consiga alguma coisa. Uma ação determinante para esse segundo momento, além da minha autoavaliação, de tentar mudar um pouco mais, talvez eu tenha me dedicado aos menores, entre aspas, ao oitavo ano, ao pessoal do primeiro, me dedicado um pouquinho mais, cobrando, chegando mais junto, porque confiava justamente nesta autonomia de quem já está na terceira série. Não foi o que aconteceu. Vamos mudar um pouquinho isso, vou me dedicar mais nessa cobrança semanal, diária, se for o caso, e vou aqui pedir ajuda, aliança aos meus colegas professores, irei pedindo principalmente aqueles que tiveram maior sucesso junto a vocês, e estou pedindo a você, meu querido aluno, você que já fez no primeiro bimestre, você que conseguiu uma nota aí bem próxima de 10, a grande maioria, eu estou pedindo a você, me ajude nessa. Ajude os seus colegas a entenderem que o momento é de crise, mas que não se pode jogar o ano no lixo. Não se pode simplesmente achar que não é possível. Nós conseguimos vencer. Então, cada um de vocês, por favor, adote um colega, ou até mais de um, nesse caso dos terceiros anos. Adote um colega, converse com ele, fale que é possível. Se for necessário, a gente abre a possibilidade de se fazer em duplas, tá? Para que mais pessoas possam participar. E a vocês que participaram, parabéns, estou muito satisfeito com a qualidade que vocês apresentaram de trabalhos nesse primeiro bimestre. Vamos partir para a matéria desta primeira semana, aliás, não é primeira, porque o período anterior, da última semana que eu mandei para vocês atividades, vai contar para o segundo bimestre, mas primeira semana, digamos assim, com matéria propriamente do segundo bimestre, vou apresentar a vocês a nossa apostila e dar as dicas para esta primeira semana. Vamos que vamos, sem desanimar, vou procurar melhorar. Por favor, me ajudem junto aos colegas de vocês, incentivando, mostrando que é possível e que nós não podemos nos dar ao luxo ou à loucura de perdermos o ano de 2020. Vamos que vamos, pessoal. Muito bem, estamos nós aqui, a página 23 da nossa apostila, onde se inicia a matéria de física. Nosso tema 2, já que é uma continuidade daquilo que vimos no bimestre anterior, é campos e forças eletromagnéticas. Chamaria atenção a início, a priori, para esta palavrinha aqui, ó, campos, forças, forças de campos. Ora, força de campo são todas aquelas que produzem o seu efeito sem necessitar o toque. Por exemplo, para pegar uma caneta e tirar de um ponto para o outro ponto, eu preciso tocar na caneta. Então essa é uma força de contato, mas se eu soltar a caneta aqui, ela vai cair. E ela vai cair sob a força da gravidade, ou a aceleração da gravidade, que não precisa estar em contato com ela para fazer o seu efeito. Da mesma forma, o ímã, vocês conhecem muito bem, é possível fazer movimentos com o ímã
alguma coisa atraída por um ímã sem necessariamente estar em toque, estar em contato. Por isso, considerado uma força de campo, e aqui ele põe campos e forças eletromagnéticas. Eles estão dizendo que a força, tanto as forças elétricas quanto as forças magnéticas, elas produzem um efeito de campo, elas agem sem necessariamente estarem em contato. Por isso são consideradas força de campo. Atividade 1, conhecendo as linhas de campo de um ímã, é uma atividade prática, que obviamente não teremos como fazer, e que eu vou mandar então para vocês um vídeo onde está sendo realizada a atividade que é indicada aqui. E a partir deste vídeo, tá, que já está linkado lá no seu formulário desta primeira semana, você vai chegar lá, vai ter um link para o vídeo, você vai ver o vídeo e tirar as suas conclusões. Então aqui simplesmente vai se falar disso, da utilidade que o magnetismo tem na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa que o magnetismo serve apenas para guardar recadinho na porta da geladeira. E a gente esquece que a própria porta da geladeira tem dentro daquela borracha dela um ímã para que ela possa fechar. Então aí seriam duas utilidades, mas são utilidades mínimas. Já falei disso com vocês em sala de aula. O magnetismo é o responsável pela eletricidade, pela energia elétrica chegar até as nossas casas. Nós sabemos como isso funciona e então nós sabemos da grande importância do magnetismo. A Terra tem um magnetismo próprio, e esse magnetismo também tem sua importância, não só para as abelhas e algumas bactérias que se movimentam, se localizam no planeta por este seu senso magnético. Não somente para elas, mas para nós também. As tempestades eletromagnéticas ocorridas no Sol todos os dias nos atingiriam em cheio, impedindo, por exemplo, as telecomunicações ou podendo nos causar danos à nossa própria saúde, se não fosse a questão do campo magnético da Terra, já que as linhas magnéticas elas não se cruzam, elas se respeitam, se afastam, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho no decorrer da nossa aula. Tá? Então a questão de número 1, que é proposta para você responder essa semana, está aqui, ó. Utilizando os materiais descritos na tabela, realize as atividades abaixo conforme a orientação. Você fala, eu não tenho 2 ímãs, limalha de ferro, uma bússola e tudo mais. Eu estou dizendo para você que eu enviei, já está linkado na nossa atividade, um vídeo reproduzindo, onde é reproduzida esta experiência ou este experimento, tá? Então ele vai mandar fazer e depois começa a perguntar. Primeira coisa que ele vai falar aqui, deixa eu ver, em seguida coloque uma folha sobre o ímã, folha de papel, espalhe o pó de ferro, a limalha, e observe o que ocorre com ela. Represente, este é o desafio. O que você vai fazer? Represente as linhas de campo na imagem do ímã. Então você vai desenhar as linhas de campo aqui na própria imagem do ímã. E aí fica muito claro e óbvio que você não terá a possibilidade de fazer isso no formulário do Google Forms, como eu sempre mando para vocês. Então você vai fazer todas as atividades no seu caderno, fotografar e mandar no final do formulário, que já está prontinho para vocês, tá? Então, você vai desenhar aqui. Ah, professor, como é que eu vou desenhar? Assista o vídeo primeiro. É uma das coisas que eu recomendo. E vocês que já estão participando desde o primeiro bimestre, devem recomendar aos seus colegas. Não desista antes de verificar as coisas. Olha, tá difícil. Gente, vê o vídeo. Vocês vão ver que é muito, mas muito fácil. Extremamente fácil. A mesma coisa se fará na letra aqui, onde eles chamaram letra A. Então, faça aqui e faça aqui. A elaboração não está aquela maravilha, deveria ser letra B aqui já. Então faça nos dois, por favor. Melhor, organize da seguinte maneira. Letra A, desenhe esse daqui e faça só para isso. Na letra B, faça para o que está na letra B. Na letra C, para a situação acima, as linhas de campo desenhadas poderiam ser diferentes. Eu vou explicar isso para vocês no momento que nós explicarmos aqui a questão 2, tá? Vamos lá. Disponha o ímã conforme a figura ao lado, que está o ímã, tá? Norte, sul, sul, norte, né?
Dispõe o ímã conforme a figura ao lado. Coloque a bússola em cada ponta e determine a direção e o sentido do campo magnético formado. Ei, aí eu não tenho nada disso. Tá, calma que eu vou explicar aqui para vocês, ok? Eu já falei um monte de vezes de um negócio chamado PET Física. E lá no PET Física vocês encontram esta situação que aqui está, tá? Vejam aqui, no PET Física vocês encontram isso aqui. Aqui nós temos um ímã, tá? De um lado, polo sul, do outro lado, o polo norte deste ímã. Todo ímã tem dois polos. Se isso aqui fosse um ímã, por exemplo, nós teríamos polo norte, por coincidência está aqui vermelhinho, sempre representado assim, e polo sul, beleza? Então, se nós quebrássemos o ímã, nós não teríamos o polo norte de um lado e o polo sul do outro, nós teríamos outros dois ímãs, não existe pedaço de ímã, tá? Outros dois ímãs que também possuiriam polo norte e polo sul. Essa é a primeira lição que tem que ser guardada, gravada aí com vocês, ok? Aqui nós temos do lado a possibilidade de exibir um monte de coisas. Por exemplo, mostrar o campo. Ele já está ticado, só que ele está com 0 de intensidade. Vamos aumentar a intensidade dele aqui, ó. Perceberam? Tá aí. Quando você mostra o que é o campo magnético, é o raio de ação daquele ímã. O ímã está em determinado ponto, mas ele tem um raio de ação onde você vai aproximar alguma coisa desse ímã e ele começa a agir. É importante perceber o seguinte: o que são as linhas de campo magnético, as linhas de força do campo magnético? Cada um desses, digamos, dessas linhas formadas por esses pequenos ímãs, aqui foram desenhados como ímãs. Então vejam, perceba que ele tem um lado vermelhinho e outro lado branquinho. Ou seja, o vermelho é norte, o branquinho é sul. É importante que vocês percebam o fluxo magnético. Dentro do ímã, percebam, ele vai do sul para o norte. Ó. Branco se afastando do branco. Ele vai do sul para o norte. E fora do ímã, ele vai do norte para o sul. Certo? Então, ele vai do norte para o sul. Veja o sul atraindo o norte, portanto ele vai do norte para o sul. É importante que vocês percebam isso. Cada uma dessas linhas aqui imaginárias, mas aqui representada por esses pontinhos com o lado vermelho e um lado branco, cada uma dessas linhas são as chamadas linhas de força do campo magnético. Beleza? Então vamos voltar ao que diz a nossa apostila sobre o tema. Reprisando aqui a questão 2. Dispõe o ímã conforme a figura ao lado. Está aqui. Coloque a bússola em cada ponto. A bússola nesse ponto, nesse outro ponto, nesse outro ponto. Coloque a bússola em cada um ponto e determine a direção e o sentido do campo magnético formado. Ou seja, pela posição que você colocar a agulha da bússola, você estará determinando essa posição e este sentido da agulha da bússola, tá? Agora tá lá. Letra A. Desenhe as direções da agulha da bússola em todos os pontos que a mesma foi colocada. Ou seja, tá aqui, você vai fazer isso no seu caderno, reproduzir isso, tá? E vai colocar a agulha da bússola. A agulha da bússola tem um lado norte, um lado sul. Vamos entender isso aqui, voltando para o nosso simulador. Veja, aqui está o ímã e o campo magnético. Nós vamos acrescentar nisso aqui a bússola. Vamos tentar aqui mostrar a bússola. Veja, a bússola está aqui. Perceba que a agulha da bússola está desenhada exatamente igual a cada um desses pontinhos que formam a linha de força do campo magnético. Aqui, vermelho, norte, sempre, ó, vermelho, norte, ó, vermelho, norte e o branco, sul. Ora, se os iguais se repelem, então esse branco não pode estar virado para esse branco. Esse sul não pode jamais estar virado para esse sul. De tal maneira que o desenho correto é esse que está aqui, onde o norte está virado para o sul. Se nós pegarmos essa bússola e colocarmos, posicionarmos do outro lado, opa, vamos posicioná-la aqui, ó, veja o que vai acontecer. Branco virado para o vermelho.
tá? E aí, se você perceber, ela vai sempre seguir as linhas de força do campo magnético. Do jeito que tiver a linha de força, assim será a posição da agulha da bússola. Vamos colocá-la aqui, por exemplo. Ela vai parar mais ou menos na posição da agulha da bússola. Ou melhor, da linha de força. Representando do pontinho da linha de força. Então, o que eu recomendo para vocês? Entenda bem essa questão de linha de forças. Desenhe as linhas de força, depois põe a bússola nas posições que você achar que deve, conforme o que está lá na nossa apostila, e com certeza você vai acertar se você puser sempre a agulha na mesma direção e no mesmo sentido da linha de força magnética, do campo de força magnética desenhado para o seu ímã, ok? Qualquer dúvida, gente, eu continuo à disposição de vocês. Vamos seguir para a nossa apostila, ver qual é o próximo exercício. Muito bem. Então, letra B. É possível para cada ponto que você marcou traçar mais de uma direção da agulha? Cada ponto daqueles é possível, por exemplo, tem essa possibilidade, existem mais possibilidades para essa mesma posição? Bom, eu vou deixar com vocês, depois a gente, em momento oportuno, comenta sobre esta questão. Voltando aqui para a nossa apostila. Letra C. É possível prever a direção da agulha da bússola em outros pontos? Ora, se você já sabe que ela acompanha a linha de força, ela acompanha as linhas de força magnética, fica com você essa questãozinha. É possível traçar, ou melhor, prever o posicionamento da agulha, a direção e o sentido da agulha em outras posições? Letra D de Deus. Que relação existe entre as direções que foram marcadas com a bússola e as figuras formadas com a limalha de ferro? Pois bem, quando vocês assistirem ao vídeo, vocês vão encontrar estas mesmas linhas de força que você está vendo aqui, vai ser formado com a limalha de ferro, tá? A limalha de ferro vai formar isso daqui. Aliás, esse desenho advém de lá. Veja o vídeo e você vai entender o que está acontecendo aqui, que são as mesmas que você vai ver acontecendo só lá no vídeo. Tá aqui, ó, norte e sul, talvez invertido da posição que estava lá. Isso não interessa muito. Se você observar, o pó de ferro, olha o formato, o desenho que ele formou aqui, tá? O pó de ferro vai formar esse desenho, que não é nada diferente desse desenho, que por coincidência é a mesma situação de onde aqui está a posição da bússola, né? A bússola que hoje não tem tanta importância, mas que um dia foi o principal instrumento de navegação, e as grandes navegações e descobertas foram feitas em grande parte graças a elas, ou seja, graças ao magnetismo. Vamos voltar para a nossa apostila e seguir a nossa caminhada. Letra E. Conhecidas as linhas de campo com o alinhamento da limalha, é possível determinar a direção que assumirá a agulha da bússola? Essa eu não vou nem comentar. É possível determinar o polo norte e o polo sul de um ímã? Como que isso é possível? Eu deixarei para vocês uma curiosidade também, para que você leia e veja sobre este tema e dê a sua resposta com segurança. Beleza? Vamos seguindo aqui, vamos ver o que nos aguarda. Questão de número 3. A figura ao lado representa as linhas do campo de um ímã. Marque na figura a direção da agulha da bússola em cada um dos pontos identificados por A, B, C, D, E, F tal. Pessoal, é só levar em consideração o que nós já falamos com relação de onde vem para onde vai. Fora do ímã, vai de onde para onde, e você saberá onde que vai ficar a agulha da bússola aqui. Questão 4. Pegue uma garrafa PET transparente, encha com água e coloque um pouco de glicerina ou detergente e limalha de ferro dentro. Agite, em seguida aproxime o ímã, observando o que ocorre. Meus queridos, isso aqui só fazendo, ou pelo menos pegando algum vídeo que tenha a reprodução desse teste.
esse eu ainda não tenho vídeo, também não tenho a limalha aqui para poder fazer. Vou ver o que a gente faz durante a semana e falo com vocês nisso aqui, tá bom? Se alguém tiver essa possibilidade, de repente você tem alguém serralheiro aí na família e você possa fazer isso para nós, filmar e mandar no grupo, seria interessantíssimo. Mas eu estou aí à procura de encontrar também a possibilidade de fazer isso e mandar para vocês. Questão 5. Quebrando um ímã ao meio. Já falei sobre essa questão. Não existe pedaço de ímã, não existe ímã quebrado. Você vai quebrar o meio, por exemplo, se aqui fosse um ímã, polo norte, polo sul. Eu vou quebrar. O pedaço que está do lado de cá vai ter polo norte, polo sul. E o pedaço que ficar do outro lado vai ter polo norte, polo sul. Se eu quebrar de novo, vai continuar acontecendo isso eternamente. Essa é uma questão muito propícia de Enem. Foi ou não foi? Aparecem questões dessa natureza no Enem. Muito fácil de resolver, certo? E a 6 e última questão está aqui. Leia o texto abaixo. E o texto abaixo vai falar de bactérias magnéticas que cientistas brasileiros descobriram na Antártida. Mas eu vou colocar também um outro textinho sobre as abelhas, tá? Tem a questão das abelhas também, que tem essa mesma condição de locomoção através do seu contato magnético. Agora, o que está perguntando não é bem sobre as abelhas, sobre as bactérias. Está perguntando sobre o magnetismo terrestre. Aqui está. O planeta Terra, ele tem um magnetismo próprio. E eles puseram um ímã aqui para representar o seguinte. Olha só, você sabe muito bem que aqui é o Polo Norte. Mas olha, quem está aqui para cima? O Sul. Você sabe muito bem que aqui é o Polo Sul, lá onde tem aquelas bactérias da Antártida que eles falaram agora há pouco. Está falando aí no livro, né? Então, aquelas bactérias lá estão por aqui. Então, percebam, aqui no Polo Sul, quem está virado para cá é o Norte. Ou seja, prestem bem atenção. O Polo Norte geográfico fica próximo do Polo Sul magnético. E da mesma forma, o Polo Sul geográfico fica próximo do Polo Norte magnético. Então você já sabe que quando lá na Antártida, que é o sul geográfico, na verdade é o norte magnético. Lá no Polo Norte, que é norte geográfico, na verdade é o sul magnético. Então aí você já deve saber exatamente responder aquela questão que está na nossa apostila, né? Uma amostra desses organismos foi coletada próximo do hemisfério norte. Qual seria a direção sensorial dessa bactéria? Lembre-se, ela funciona como uma bússola, ela sempre aponta para o norte magnético, não o norte geográfico. E aqui na letra A, represente as linhas de campo magnético da Terra, identificando os polos geográficos. Tá? A linha de campo magnético estava lá naquela última imagem que eu passei para vocês. Tá? Mas é importante que vocês saibam, lá no polo norte, próximo dele fica o polo sul magnético, e lá no polo sul geográfico fica próximo dele o polo norte magnético. Ok? São essas 6 questões, espero que vocês consigam, me coloco à inteira disposição se precisarem, pode mandar um zap, pode ligar, e por favor, mais uma vez estou pedindo, encorajem seus colegas, falem para eles que o ano não está perdido. Nenhuma batalha está perdida antes do fim ou antes que seus soldados assim o determinem. Vamos que vamos, meu povo!